Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos. Vamos fazer a nossa prece em primeiro lugar. E aí depois, então, a gente dá os avisos e já emenda com o estudo de hoje. Vamos orar. Se considerarmos as nossas necessidades evolutivas, será preciso fazermos mais e melhor. É digno, é válido e é relevante qualquer movimento em direção da luz, em direção ao bem. Qualquer pessoa que se movimente, que dê um passo, que seja na direção da caridade, sempre será relevante, considerando os inúmeros passos dados na direção equivocada de outrora. Todo aquele que já manifesta o desejo de ajudar, de servir, de ser útil, merece a consideração. Todavia, se formos considerar o peso quase esmagador dos caminhos trilhados no passado, será preciso fazermos mais. Será preciso maior disposição. Será preciso um querer e um desejo mais intenso. Será preciso aprendermos a contornar os problemas, as dificuldades e os desafios. Será preciso, além de movimentarmos as nossas mãos, colocarmos o nosso coração entre os nossos dedos, para que os nossos atos sejam acompanhados dos nossos sentimentos. Se realmente queremos nos libertar mais tarde, através da desencarnação, do desenlace, para irmos para planos melhores, será preciso mais empenho, uma mente conectada aos interesses do Cristo, uma sensibilidade para percebermos a dor alheia, uma sensibilidade para sentirmos a energia que emana do alto, não para o nosso deleite tão somente, mas para a nossa assimilação e a condução para o bem ao próximo. Sem dúvida alguma, é preciso mais. Se já fazemos alguma coisa, fiquemos felizes, porque já temos a nossa consciência desperta. Entretanto, se tivermos uma amplitude consciencial, faremos um pouquinho mais. E é justamente esse pouco a mais, na linguagem de Jesus, na indagação aos seus apóstolos, que fazeis de especial. É o convite para a segunda milha. É o convite para darmos, além da túnica, também a capa. É o convite para caminharmos um pouco mais. Esperamos que todos nós entendamos em profundidade esse pedido, esta sugestão, essa solicitação. O mais de hoje representa maior
tranquilidade de consciência um pouco mais tarde. Que Jesus nos abençoe. Vamos aqui dar 3 avisos. Na próxima quarta-feira, nós teremos novamente uma nova entrevista com algum espírito. Temos feito isto pelo menos uma vez por mês. Os espíritos naturalmente aceitaram o convite e enquanto eles continuarem falando, nós vamos continuar fazendo as entrevistas. Temos aí a programação para a próxima quarta. Temos uma ideia do espírito que falará em maio e fizemos recentemente uma proposta a José de Moraes, que ainda não nos respondeu, no qual nós vamos tentar juntar vários motivos de comemoração em agosto. O lançamento do novo livro de José de Moraes, o aniversário da casa e a entrevista com ele, o dirigente espiritual e o autor do livro. Mas isso é uma perspectiva, fizemos o convite e aguardamos a sua resposta. Gostaria aqui de público, para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, agradecemos aos amigos do Porto da Esperança de Ilhéus, onde estivemos este final de semana, mais uma vez participando dos eventos que lá eles realizam, com muita alegria e com muita satisfação. Eu estava refletindo que faz 15 anos consecutivos, ininterruptos, que nós vamos a Ilhéus participar de eventos. E já faz 16 que Lindomar vem a Votuporanga trazer os seus conhecimentos. Então é uma parceria que nos deixa muito felizes e a gente gostaria de uma vez mais agradecer aos amigos do Porto da Esperança. E dizer, e eu vou dar esse aviso porque nós temos amigos que acompanham as nossas lives. Nós estaremos dia 2, 3 e 4 de maio, em parceria também com Lindomar Coutinho, no Centro Espírita Irmão Fego, lá em Aracaju, realizando aí alguns seminários, um evento sobre mediunidade, um estudo sobre mediunidade lá em Aracaju, nos dias 2, 3 e 4, em parceria com o nosso querido Lindomar Coutinho. Temos alguns amigos lá em Aracaju que podem acompanhar presencialmente, na sexta, no sábado e no domingo, tá certo? Bom, no estudo de hoje, dados os avisos, a gente vai pegar um pouquinho do que foi pedido para a gente no evento lá de Ilhéus. Nós desenvolvemos 3 temas. O primeiro tema, mediunidade, o que é isto? O segundo tema, mediunidade, o que eu tenho aprendido com o Dr. Klaus. E o terceiro tema, mediunidade, aprendizado, gratidão e arrependimento. E evidentemente que nós não vamos trazer todas as informações que lá nós pudemos passar, mas nós vamos fazer aí um apanhado do que foi o evento deste final de semana, enquanto a equipe aqui fazia as galinhadas, né, realizava a promoção da galinhada. Acompanhamos de lá todo o processo da galinhada, inclusive em desdobramento durante a noite, na madrugada, certo? Quem sentiu, sentiu. Quem não sentiu, não sente mais. Eu até me aproximei em desdobramento da Carla, mas com o calor do fogo ela não me percebeu. Apagou o meu fogo com o calor do outro fogo, aí não teve jeito de ser percebido. Bom, eu queria começar dizendo o quanto nos falta, na maioria das vezes, fé. Essa falta, essa ausência de convicção de que Deus, através dos bons espíritos, sempre nos auxilia. Quando nós fomos para Ilhéus, com uma conexão em Campinas,
para chegarmos ao centro mais ou menos às 16h30. Na sexta-feira, eu faria a primeira palestra às 19 horas. Tínhamos 3 oradores, eu faria a primeira, depois teríamos a segunda palestra com o Patrick e a terceira palestra com Álvaro, o orador de São Paulo. E quando nós desembarcamos em Campinas, nós já ouvimos o sistema de som dizer assim: voo para Ilhéus está com atraso de 1 hora. Eu calculei, digo não, de boa, não vai ter problema, 1 hora, o horário que ia chegar, fui calculando, de boa. E aí até parecia que a coisa estava resolvida, porque em 40 minutos o avião chegou, nós embarcamos, então um atraso que seria de 1 hora, transformou-se apenas num atraso de 40 minutos. O avião taxiou para pegar a pista, e quando ele taxiou para pegar a pista, ele parou. O que é muito normal, porque quando tem um avião pousando, quem vai decolar espera, porque é óbvio que quem está voando tem maior necessidade. E ele parou na cabeceira da pista, para entrar na cabeceira da pista. E ali nós ficamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até que o piloto, num ato de caridade, resolveu nos informar o que estava acontecendo, dizendo que o avião havia tido uma pane e o avião retornaria para que os mecânicos avaliassem. E eu já imaginei, perdi o evento. E ali nós ficamos no avião e aquela situação, e vai arrumar, não vai arrumar, e consegue arrumar, consegue arrumar. Para resumirmos a história, ficamos 1 hora e 35 minutos dentro do avião. E mesmo assim, quando terminaram de arrumar o avião, aí não havia o tratorzinho para levar o avião até na pista, e nós ficamos mais 20 minutos, dando quase 2 horas de espera dentro do avião. E quando finalmente o piloto disse que iria decolar, já eram 17h30. E eu sabia que de Campinas até Ilhéus o voo demora 2 horas. Então eu calculei 17h30, 18h30, 19h30. A minha palestra é 19 horas, eu não consigo chegar. Considerando ainda as demais burocracias, porque o avião pousa, ele vai taxiar, aí vai colocar a escada, aí as pessoas estão dormindo, demoram para descer do avião, e se você estiver no fundo do avião, você tem um ataque cardíaco, porque as pessoas não descem, né? Eu digo, não vai dar tempo. Liguei para Jorge e disse, Jorge, pede para o orador que está em segundo falar em primeiro. Eu chego para a segunda palestra, nem vou para o hotel, eu vou direto. O que foi uma tragédia, porque ainda a Carla me perguntou assim, que camisa que você quer que passe para você ir? Eu falei, para mim ir qualquer uma, porque vai amarrotar no carro, vai amarrotar no avião, pega a mais velha que tem que eu vou. E aí eu estava, né, naquela situação deplorável, com o cabelo despenteado, né, aquela porque eu desci, o avião pousou às 19h35, até eu conseguir sair do aeroporto, 7:45, até eu chegar no centro, 8 horas da noite. E quando eu entrei no centro correndo, o orador que me antecedeu dizia, que Jesus nos abençoe, e saiu, eu já entrei correndo, digo, agora sou eu, e já vou falar, né, sem respirar. Ainda Lindomar me cercou, disse, quer dar um tempo, quer segurar? Eu falei, não, deixa eu já falar logo, eu já estou na agitação do nervoso do voo. Bom, e fizemos a palestra. Agora vem a parte mais importante da história. O meu voo chegaria 16h30. Das 15h30 até as 18h30, caiu uma tempestade em Ilhéus. E a pista de Ilhéus, ela é pequena. E choveu tanto que o aeroporto ficou fechado por 2h30. E todos os voos foram redirecionados para Salvador. Salvador não tem voo para Ilhéus. Você teria que pegar um ônibus de 8 horas para chegar em Ilhéus 3 horas da tarde. Eu perderia o evento. Então, todo o problema, e eu já comecei a desconfiar que os espíritos deram pane no avião, só pode. Porque se nós não tivéssemos tido problema nenhum no avião, eu não conseguiria pousar. O avião iria para Salvador e eu, no máximo,
faria a minha palestra do domingo, porque eu não chegaria nem para a palestra de sábado. Então, assim, nos falta fé e convicção de que os Espíritos estão nos auxiliando sempre. Eu sei que eu já contei essa história uma ou duas vezes aqui, mas vale a pena a gente contar. Porque até o tema central do estudo de hoje é o primeiro encontro, não com a Carla, mas com o Dr. Klaus. Se eu fosse falar do encontro com a Carla, eu ia ter que citar aqui fatos inusitados que, como eu não quero expor ninguém, então eu não vou mencionar. Vamos falar do encontro com o Dr. Klaus. O primeiro, faz 20 anos que isso aconteceu. A minha mãe, naquela época, ainda jovem, não tão jovem, mas ainda jovem, há 20 anos atrás, de repente teve um surto. Do nada, entre aspas, ela teve uma confusão mental e não conseguiu voltar ao normal. Começou a ter surtos, seguidos de surtos, amnésias, e eu me lembro que o meu pai foi para vários lugares, vários médicos, hospitais, e no último a internou no Hospital de São José do Rio Preto. Foi numa sexta-feira que fomos buscá-la, porque ela não havia melhorado nada. Depois de uma semana, estava dopada de remédios do mesmo jeito. Houve uma confusão danada, porque o hospital não queria liberá-la, sem autorização do médico. O meu pai a tirou à força do hospital, colocou-a no carro, e minha mãe disse assim, para mim e para meu pai: quem são vocês? Vocês estão me sequestrando? E eu jamais vou me esquecer do meu pai me olhando e dizendo assim para mim: Aguinaldo, você é dirigente espírita, você é médium, você é escritor, você sabe o que fazer, não sabe? E eu não sabia, porque até então eu havia utilizado todos os recursos que eu conhecia. O passe, a água fluida, e nada havia resolvido. Eu não sabia o que fazer. Por uma feliz coincidência, naquele final de semana, nós receberíamos aqui no Caminho de Damasco, como recebemos, um orador de Belo Horizonte, que eu não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização, então eu não posso falar. E esse orador vinha para fazer um evento aqui no Caminho de Damasco, um seminário, e eu comentei com ele sobre o caso. Aqui lembrando que os meus professores de espiritismo eram todos conservadores. Então eu aprendi espiritismo à la Allan Kardec, tão somente Kardec. E tudo que fosse fora de Kardec deveria ser coisa antidoutrinária. Bom, dito isso, eu comentei com esse orador, que mais tarde tornou-se nosso amigo, o caso da minha mãe. E ele me disse assim: Aguinaldo, se você quiser, eu atendo a sua mãe. Eu disse: claro que eu quero, é evidente que sim. E aí então começava o meu pesadelo, porque quando terminou o seminário, nós fomos para a sessão mediúnica, que era ali onde hoje está funcionando a sessão mediúnica, porque aquela sala foi a sala do Dr. Klaus durante muito tempo, e aqui nós tínhamos a sessão mediúnica deste outro lado, e depois nós invertemos, trouxemos a sala do Klaus para cá, e levamos a mediúnica para lá. E aí então, entramos na mediúnica, e ele me disse assim, tínhamos uma mesa na mediúnica, uma mesa imensa, muito bonita, de madeira, que um dirigente espírita aí passou a mão. Eu não vou falar quem é também, para não ficar dedurando. Foi, a mesa era minha, levaram embora, a mesa era minha. Mas tudo bem, deixa isso para lá. É, patrimônio do centro. Não sei o que a cara está fazendo essa cara. Levaram mesmo, você sabe quem é? Não vou nem dizer. Bom, e aí o orador entrou no centro, na sala, e disse assim, mas não tem maca aqui? E eu pensei, gente, para que esse cara aqui é maca? Para que vai ter maca no centro? Eu digo, não, nós não temos maca. Então eu vou ter que deitar sua mãe em cima da mesa mediúnica. Eu achei um sacrilégio. Eu digo, meu Deus! Ele vai deitar uma pessoa na mesa mediúnica, que falta de respeito. Mas como não tinha outro jeito, ele deitou. E eu fiquei ali esperando ele dar passividade, ele ia incorporar.
E nós ficamos esperando um alemão, quem sabe um norte-americano. A gente adora essas coisas, né? Esses espíritos europeus são maravilhosos. E ele incorporou Pai João de Angola. Eu digo, meu Deus. E aí, discretamente, eu me afastei, eu não sou bobo, encostei na porta e passei a chave. Porque eu pensei assim, se alguém me entra aqui dentro e vê um preto velho comunicando aqui no caminho da massa, eu estou acabado no movimento espírita. E fiquei ali na porta. E aí o preto velho incorporou e olhou para mim. E eu fiquei orando assim, não venha para o meu lado, não venha para o meu lado, não venha. E ele veio. Aí quando ele chegou perto, ele diz assim, Mozafio não gosta muito de preto velho não, né? Eu digo, não é que a gente não goste, é que a gente não está acostumado com essas visitas ilustres. E aí ele, claro, lendo o meu pensamento, disse assim, então dê um abraço aqui no preto velho. Eu digo, ai, foi o abraço mais difícil que eu dei na vida. Muito bem. Pai João de Angola descobriu uma magia negra que havia sido feita contra minha mãe, um aparelho parasita implantado, uma obsessão complexa, e a tratou. Em uma semana, minha mãe estava bem. Em 2 semanas, ela já estava trabalhando como médium. Zerada, sem nada. E aí você vai me perguntar assim, Aguinaldo, você ficou feliz? Eu fiquei com ódio. Eu fiquei com raiva. Porque eu me perguntava assim, puxa vida, eu sou médium. Nós temos os guias que trabalham aqui nesse centro. Precisa vir um médium lá de Belo Horizonte, incorporar um preto velho para resolver um problema que tecnicamente seria eu que teria que resolver. Foi nesse momento, nesse exato momento, que surgiu a figura do Dr. Cláudio. E ele me disse assim, se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor escreva num papel que eu respondo. E eu escrevi 255 dúvidas. E ele respondeu todas, dando origem ao livro Falando Francamente. O livro Falando Francamente, que foi o primeiro livro escrito pelo Dr. Klaus, nasceu dessa situação. E a partir daí, então, José de Moraes apresentou o Dr. Klaus e apresentou uma nova proposta de trabalho para o caminho de Damasco, com as marcas, com as cirurgias espirituais, e a partir dali, então, nós iniciamos o nosso trabalho com o Dr. Klaus. E com ele fomos, evidentemente, aprendendo muitas coisas, tendo um aprendizado muito significativo. Quando falamos do aprendizado, não apenas com o Dr. Klaus, mas com os espíritos, eu me lembrei de 2 situações. Uma delas, vivida com o espírito nordestino. Isso também faz muitos anos. Nós tínhamos a nossa festa de final de ano, que fazemos todo ano, festa de Natal, entrega de cesta básica, panetone, aquela coisa toda. E nós tivemos um pequeno problema nessa festa. Estávamos já indo para comer o churrasco e tudo mais, com as famílias atendidas no bairro, quando me trouxeram um problema. Havia um homem, ele era morador de rua, e por ser morador de rua e ficar muitos dias sem tomar banho, o cheiro era bastante desagradável. Como se não bastasse o cheiro desagradável dele não ter tomado banho, ele, acho que estava com algum problema gastrointestinal, havia também aí tido um problema nesse sentido. E nós não tínhamos naquele momento nenhum recurso para dar um banho, para trocá-lo de roupa, não tínhamos como fazer isso. Então os trabalhadores que me procuraram apresentaram uma sugestão. Aguinaldo, façamos o seguinte, ele está incomodando. As pessoas estão comendo esse mau cheiro. Vamos pedir para ele se retirar e nós damos aí as marmitex, a comida para ele e ele come lá fora. Ou ele leva embora. Eu fiquei tentado em aceitar essa proposta, porque isso resolveria o problema, porque realmente estava ali tendo uma confusão. Inclusive, a impaciência maior nem era dos assistidos, era dos trabalhadores, que não queriam ficar com ele ali.
E eu pensei em pedir para ele se retirar, mas decidi deixá-lo ficar. Eu digo, olha, ele é como todo mundo, não interessa como é que ele está. Se todo mundo vai comer aqui, ele vai comer também. Aí os trabalhadores ficaram meio que de nariz torcido, não gostaram, e ele ficou. Mais tarde, na sessão mediúnica seguinte, Nordestino nos contou o que tinha acontecido. Enquanto estávamos na festa espiritual, o centro sofreu um ataque. Um grupo de espíritos, inferiores naturalmente, que era contra aquele momento de confraternização em nome de Jesus, tentou invadir o centro. E Nordestino, que cuida da segurança do centro, ele se posicionou com a equipe, não deixando-os entrar. O líder desse grupo tomou a frente e disse, olha, nós vamos entrar, porque os cristãos que estão aí dentro são todos hipócritas. Nenhum vive de verdade os ensinamentos de Jesus. E Nordestino argumentou, bom, eles podem até não viver plenamente, mas é inegável que eles estão tentando, e vocês não vão entrar. E o líder do grupo disse assim, eu lhe faço um desafio. O senhor aceita para testarmos se são cristãos de verdade? E o Nordestino, e eu acho que aí ele correu muito risco, ele disse, eu aceito o desafio. E aí Nordestino nos disse, foi a primeira vez que eu vi as trevas intuindo alguém entrar no centro espírita. O líder dos obsessores intuiu o homem mal cheiroso a entrar no centro. Esse era o teste, essa era a armadilha. Se nós pedíssemos para ele sair, seria a senha de entrada dos espíritos inferiores. Se houvesse essa decisão, eles estavam prontos e Nordestino teria que deixar entrar, porque haviam feito uma combinação. À medida que o homem não foi colocado para fora, o grupo de espíritos malfeitores se retirou. Então, assim, foi um aprendizado muito, muito profundo para a gente. E teve um outro aprendizado que nós tivemos em São Paulo. José Lázaro foi um espírito que nos acompanhou durante muito tempo. Uma parte boa dos nossos livros foi escrita pelo José Lázaro, que recentemente acho que ele reencarnou ou foi para algum lugar, porque não tem escrito mais através de nós. É um espírito que faz tempo que não escreve. Bom, nós chegamos em São Paulo para realizar uma palestra e entendam, nós não estamos aqui desejando fazer autobiografia. Nós estamos aqui apresentando o que nos foi pedido no evento de Ilhéus. E como o evento apresentava esses temas, nos dava a liberdade de falar das nossas experiências. Por isso que nós estamos fazendo isso aqui. E quando eu cheguei com a caixa de livro no centro, chovendo, fui receber um centro grande, quase 500 pessoas. A pessoa me recepcionou, um dos dirigentes, disse, seu Aguinaldo, seja bem-vindo, o senhor quer tomar um café? Eu digo, não, eu queria uma mesinha para pôr o livro. E aí a pessoa fez a pergunta, ela disse, que livro? Eu disse, o livro que eu disse que iria trazer, porque sou escritor, sou médium de psicografia, eu avisei a casa que traria o livro. Ela disse, não, aqui o senhor não pode vender livro. Não, e eu na chuva. E já pensando, se molhar o livro e estragar, essa mulher vai pagar. Porque nós ficamos ali na entrada, não ia nem para dentro nem para fora. Ela disse, não, Aguinaldo, seu Aguinaldo, aqui funciona da seguinte forma. O senhor manda o livro, nós temos uma equipe de avaliadores para vermos se o livro é doutrinariamente correto. E se for, nós compramos direto da editora e depois vendemos aqui mais caro. Eu disse, mas eu vou vender os livros. Ela disse, não, o senhor não vai. Eu digo, eu vou. E aí foi quando chegou José Lázaro e disse assim para mim, deixe os livros aí e vá cumprir com o seu dever. E eu ultimamente tenho obedecido os espíritos, porque toda vez que eu desobedeço eu saio mal. Contrariado, eu deixei o livro lá e tomei o corredor. Mas já fui pensando, eu vou falar disso na palestra.
E José lá disse assim: e não vá falar isso na palestra. Aí, para acabar de completar o imbróglio, o outro dirigente, nunca vi tanto dirigente no centro, que recepcionou me disse: olha, seu Aguinaldo, aqui assim o senhor vai falar 20 minutos. Disse: só 20 minutos? Sim, só 20 minutos. Eu disse: mas eu vim de Votuporanga aqui. Mas é só 20 minutos. Eu digo: me diga uma coisa, é 20 minutos da hora que eu começar a falar, ou é 20 minutos da hora que o senhor fizer a prece? Porque tem prece que demora meia hora. A depender do quanto ele demoraria para fazer a prece, eu já ia embora, eu nem fazia a palestra. Ele disse: não, é 20 minutos da hora que eu começar a fazer a prece. Eu digo: bom, então não é 20 minutos. A depender do tamanho da prece do senhor. Bom, ele fez uma prece de 5 minutos. Sobrou 15. Disse: tá bom. E aí eu comecei a falar. E aí eu tive uma ideia para burlar os benfeitores espirituais. Eu não falei do problema. Eu comecei a contar uma história que estava em um dos meus livros. Muito bonito. E o público atento, um público interessado, uma receptividade do público maravilhosa. E eu fui contando, o pessoal foi acompanhando, e eu fui contando, o pessoal foi acompanhando. E na hora do fechamento da história, na hora da conclusão, eu disse assim: meus amigos, o dirigente disse, ele, que eu só posso falar 20 minutos, o meu tempo acabou. Aí eu ouvi aquilo que eu queria, aquele sonoro assim: eu expulsei. Mas não dá tempo eu acabar de contar a história. Como eu não pude entrar com os livros, eu quero dizer que eles estarão expostos lá na calçada. Aquele que quiser, quando sair do centro, pode adquirir. Vendi tudo, 2 caixas de livros. E assim, mentalmente, eu fiz uma banana para o dirigente. Então, são as experiências que nós vamos vivendo e que nós trouxemos lá em Ilhéus, porque esse foi o pedido, que nós falássemos das nossas experiências pessoais. Falamos sobre mediunidade também. Explicamos o que está no livro dos médiuns, aliás, coisa que eu disse aqui outro dia, quando você vai no capítulo 14 do livro dos médiuns, no item 159, Allan Kardec ali fala sobre os médiuns. Todo aquele que sente, em qualquer grau de intensidade, a influência dos espíritos é por essa razão médium. Ela é inerente ao homem, por isso não se trata de um privilégio exclusivo. Todo mundo que sente em qualquer grau de intensidade é médium. Sendo assim, todos nós somos mais ou menos médiuns. Com base na pergunta 459, agora não do livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossas ações? Resposta dos espíritos: sim, de ordinário são eles que vos dirigem. Se são os espíritos que nos dirigem, ora, todos nós sofremos a influência dos espíritos. Só que nós sofremos essa influência não de forma ostensiva, por isso não nos consideramos médiuns. Mas o livro dos médiuns diz que todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós sofremos a influência dos espíritos, na intuição, na inspiração, nos sonhos. Quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo, entra em contato com os espíritos, é influência dos espíritos. Um médico, quando vai fazer uma cirurgia, ainda que ele não acredite, os espíritos estão ali auxiliando. Então, todos nós somos médiuns, porque, acreditando ou não, somos influenciados pelos espíritos. Resta saber, pelos bons ou pelos maus. Paulo de Tarso dizia que há uma nuvem de testemunhas. E é verdade. E olha que coisa interessante. O problema, para quem se sente desamparado, é a falta de conexão. Vou dar outro exemplo pessoal. Quando eu saí de Votuporanga para embarcar, eu fui preocupado com o assunto. Um problema familiar que eu queria ajudar. Parente só dá problema. E eu fui pensando como eu poderia ajudar, mas fui também pensando nas palestras que eu ia fazer, fui pensando também se o avião ia atrasar, fui pensando também se ia dar problema na hora de eu vir embora, eu fui pensando tudo junto, e pensando como
ajudar o parente difícil, sozinho, entre aspas. Quando eu cheguei no aeroporto, chego muito cedo, é meu hábito, fiz o check-in, ainda tinha 2 horas para o avião sair, eu tinha levado um livro, tinha comprado um livro, falei, vou ler o livro. E a hora que eu comecei a ler o livro, eu fui sendo absorvido pelo livro. Ali, eu me desconectei do espaço, me desconectei das pessoas, fiquei absorvido pelo livro. Fui lendo o livro, fui lendo o livro, fui lendo o livro. Dona Benedita chegou e disse para eu pegar o celular. Eu peguei o celular e fui escrevendo o que ela estava falando. Texto enorme. E depois ela pediu para enviar com o nome dela para o parente que estava com problema. Agora eu chamo a atenção para um detalhe. Quando eu estou dizendo assim, e Dona Benedita chegou, ela não chegou. Ela já estava há muito tempo. Agora, qual era o problema? A minha falta de sintonia. A agitação, a preocupação, como acontece com todo mundo. A agitação, não percebi ela no carro, não percebi ela chegando, não percebi. Quando eu acalmei, me desliguei das preocupações, me debrucei no livro, abri a sintonia. No que eu abri a sintonia, ela conseguiu conectar e ali escreveu a mensagem. É o que acontece com a gente. A gente diz assim, mas não tem nenhuma intuição, não tem nenhuma inspiração, eu peço e não recebo. Você recebe. Todo mundo recebe, todo mundo. Tem pessoas que me dizem assim, nossa, que coisa incrível, eu tive a certeza hoje que o Dr. Klaus estava na minha casa. Nossa, que coisa incrível, eu tenho certeza hoje que a Dona Benedita estava lá em casa. Incrível por quê? Por que isso seria incrível? É natural que os benfeitores visitem a nossa casa. É natural que os benfeitores estejam auxiliando a gente, com ou sem a minha presença, porque eles não precisam de mim para ajudar um trabalhador. Por exemplo, no final de semana, é óbvio que os benfeitores deram uma passada na casa de todo mundo. Na minha casa não passou, porque eu não senti ninguém. Sim. Mas você não sentiu ninguém porque eles não passaram. Você não sentiu ninguém porque você não estava conectado. Como eu, até chegar no aeroporto. Apenas naquele momento eu abri a conexão e ali eu consegui conectar e conectando eu pude receber toda a ajuda. Então isso acontece com todos nós. Quando os espíritos, o evento pediu para a gente falar sobre aprendizagem, muita coisa nós aprendemos, muita coisa mesmo. Eu me recordo, e essa história eu já contei aqui, que quando se apresentou um espírito para escrever um livro através de mim, eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez eu ia psicografar um livro de um espírito que não era espírita, um artista, um cantor que havia morrido num acidente aéreo, ele e toda a equipe dele, e que agora tinha um desejo de escrever para falar do acidente aéreo, como eles tinham chegado no mundo espiritual e falar um pouco da impressão dele. Numa sintonia comigo, porque é um cara muito divertido, um contador de piada, e se identificou comigo. Eu fiquei muito feliz, até apresentar a ideia para o Dr. Klaus. Sempre ele corta o barato da gente, eu nunca vi igual. Sempre. E ele disse assim, de jeito nenhum. Eu disse, de jeito nenhum, por quê? Ele disse assim, primeiro, não está na programação, na sua programação, psicografar esse tipo de livro, que vai atrair holofotes, dúvidas. Não é, e nós não precisamos desse tipo de mídia. Ninguém vai escrever nada, a menos que o senhor queira continuar sozinho. Se o senhor quiser escrever sozinho, o problema é seu, vai em frente. Se der errado, não diga para eu lhe ajudar, porque eu não vou. Então, com argumento desse, não deu nem para discutir. Eu digo, tá bom, se é não, é não. E claro que ele tinha toda a razão, porque isso poderia dar um problema assim. Bom, os últimos 2 itens para a gente encerrar. Foi nos pedido que falasse de gratidão. O que eu era grato, a quem eu era grato. Eu me lembrei de 2 exemplos. Um bastante recente, que a maioria aqui ficou sabendo, porque eu contei na nossa live de domingo. Como não é todo mundo que assiste a live de domingo, é uma minoria da minoria da minoria.
peço licença para repetir. Todo mundo sabe da morte da minha cachorra, depois de 14 anos. E o que mais me incomodou na morte da princesa foi justamente o fato de não ter dado tempo eu despedir-me dela. Foi justamente quando eu estava fazendo conexão em Belo Horizonte, mais uma vez vindo de Ilhéus, em fevereiro, quando nós pousamos em Belo Horizonte, e ainda o voo ia demorar 3 horas para sair, e eu recebi a notícia que ela havia morrido. Inclusive, eu pedi para a Aline e para o Luiz Eduardo enterrá-la ali, onde nós estamos construindo o centro. Ela foi enterrada ali, porque não teria sentido a cachorra ficar morta até de madrugada só para esperar eu chegar. Ela já estava morta. Eu digo, enterra. Mas isso me incomodou bastante, porque eu não estava ali para me despedir dela. Uma semana depois, em desdobramento, e aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa importante. Kardec não disse tudo. É preciso a gente entender que Kardec não disse tudo. Exemplo, Kardec, no Livro dos Espíritos, os Espíritos explicaram a Kardec que os animais têm quase que uma reencarnação imediata, que não existiria um mundo espiritual de animais. No entanto, André Luiz cita matilhas de cães nos resgates que eles fazem do umbral. Quando lemos romances espíritas, nós vemos a presença de pássaros, de gato, de cachorro no mundo espiritual. Sem falar ainda que nosso lar apresenta uma ave pré-histórica que comia miasmas, no qual os espíritos dizem que ela é nativa no mundo espiritual, não existe na Terra. E nós somos levados a pensar, então, que pode nascer animal no mundo espiritual. Então eu estou falando disso para dizer que há uma subjetividade muito grande, já que Kardec não pôde dizer tudo. E quando eu saí do corpo, eu vim aqui ao caminho de Damasco. Devo dizer a vocês, com muita alegria, que o caminho de Damasco, a segunda parte, está toda construída no plano espiritual. Que é um jardim muito bonito entre as salinhas e onde vai começar o salão. Um gramado verde, com algumas árvores fazendo sombra ali, um espaço muito bonito. Já está pronto no mundo espiritual. Também não precisa de dinheiro, aí é fácil. Até eu. Bom, tem coisa que a gente tem que falar, né? E aí estava lá meu pai com a princesa nos braços, ela ainda toda enfaixada da cirurgia, com o câncer, e ele me dizia assim, ela não quer partir, ela não quer ir sem se despedir de você. E aí eu peguei ela no colo, brinquei com ela ficou muito feliz, e eu disse assim a ela, depois de um tempo, agora você pode ir, agora eu já me despedi de você. E aí eu vi o espírito dela se desligando do corpo, e aí ela já estava saudável, sem o câncer, sem a faixa, totalmente curada. E o meu pai a pegou nos braços e a conduziu para a dimensão espiritual. E uma outra gratidão que eu tive também envolveu meu pai, uma experiência muito marcante. Meu pai, muitos anos atrás, sofreu um problema muito grave na vida e decidiu, meu pai, ele possuía todas as mediunidades, não desenvolveu, mas era vidente, audiente, desdobramento, fenômeno de voz direta, ele era médium de efeitos físicos, tinha reencarnado para fazer cirurgia espiritual. E ele decidiu matar-se, e chegou a tentar, jogando-se da ponte ali do Rio São José. E na hora que ele teve esse ato translocado, no momento de desespero, uma pessoa o segurou pela camisa, a qual rasgou, segurou pelo braço, ele se debateu na ponte e a pessoa, com muito esforço, conseguiu retirá-lo e colocá-lo na rodovia. E quando ele se acalmou, não havia nenhuma pessoa. O espírito, usando o ectoplasma do meu pai, materializou-se e impediu o suicídio. Então isso foi uma coisa, eu era pré-adolescente quando isso aconteceu, foi uma coisa muito marcante. E nós citamos esses 2 episódios para falar da gratidão. Muito bem. Para nós encerrarmos, eu deixei o mais difícil para o final. Eu tinha que falar de um arrependimento. Qual era o meu arrependimento
como trabalhador do centro. Eu até pensei em falar da Célia, mas ia dar certo. E aí então, eu disse assim, e aqui nós vamos encerrar. Eu disse com toda a sinceridade. A gente ouve com muita frequência dos espíritos o arrependimento de não ter feito mais. Nós que vamos na sessão mediúnica, nós ouvimos com frequência dos espíritos: puxa, eu podia ter feito mais a caridade, eu podia ter ajudado mais, eu podia ter ido mais no centro, eu podia ter feito mais, eu não fiz. O grande arrependimento, o maior arrependimento é de não ter feito mais. Se eu morrer amanhã, eu acho que isso não vai ser o meu caso. Sinceramente, com toda a honestidade. Hoje eu estou com 51 anos. E no auge dos 51 anos, dirigindo essa casa há 31 anos, trabalhando com o Dr. Klaus há 18 anos, realizando o IMPAMED há 17 anos, psicografado 39 livros, o próximo vai chegar aos 40, 4 filhos, 4 netos, 6.000 palestras realizadas. Eu acho que não daria para fazer mais. Então, Aguinaldo, do que você se arrepende de não ter feito melhor? Eu acho que eu poderia ter sido melhor. Isso eu me arrependo. Não de não ter feito. Acho que eu não conseguiria fazer mais do que eu fiz pelo curto tempo de 51 anos, mas com certeza eu poderia ter feito melhor. Espero que daqui para frente, os anos que me restam, eu consiga fazer um pouco melhor. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Não, é para vocês acalmar. Sempre que eu encerro, alguém pede para eu parar. Nós vamos encerrar aqui. Aqui eu posso encerrar, né, Ricardo? Aqui eu encerro, os amigos da internet. Muito obrigado, Jesus nos abençoe. E o pessoal que está aqui no salão é para esperar um pouquinho que a gente vai passar a cesta do dízimo. Nós vamos começar a pedir o dízimo hoje. Tá gravando ainda? É brincadeira, pessoal da internet? É brincadeira. Então vamos falar. Tchau para vocês agora.